Beleza, turma, beleza. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, vamos lá. Eu vou tentar ir com mais calma. É algo bem denso, tá certo? Mas eu creio que vocês vão entender com facilidade se a gente tiver com 100% de atenção. São só dois textos, tá certo? Que eu vou precisar ler. Mas vamos lá. O que acontece? A gente vai entender um pouco do movimento que aconteceu na vida de Abraão. Quando Deus falou com Abraão, assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, né? E a palavra usada é o ler-lerá. Essa palavra, o meu hebraico não está muito afinado, né? Mas ela se escreve L-S-H-A com acento, tá certo? Ler-lerá, ok? Ler-lerá. Então, o que acontece? Deus chegou para Abraão e falou para ele, disse, olha, sai da tua terra. E aí, entenda o seguinte, toda experiência mística que a gente vai ver na palavra de Deus, todo movimento celestial, ele inicia com uma provocação natural. Então, há uma provocação na atmosfera entre céu e terra. Há um movimento na terra e um movimento no céu de provocação, e a partir dessa provocação a matéria vem a existir. E em vários momentos Deus vai nos provocar para que isso primeiro exista na nossa imaginação. Para que isso exista, em primeiro lugar, exista na nossa mente. E Abraão precisava ter um momento, um lugar, uma experiência em que a mente dele pudesse provocar essa experiência mística em contato celestial. Então, até que as coisas sejam materializadas, precisa haver um impulso natural e um impulso espiritual. E quando esses impulsos se chocam, eles vão se provocar, eles vão entrar em tensão, né? Ou seja, o natural vai entrar em tensão com o espiritual, provocando a partir de orações, provocando a partir de meditações, provocando a partir de sonhos, provocando a partir de visões, provocando a partir de ousadia, de obediência, provocando a partir de relacionamentos, enfim. Vai haver uma provocação natural, e essa provocação natural vai gerar uma tensão celestial, uma tensão espiritual, e quando essas provocações se tensionarem, bum, vai acontecer. Eita Deus. E aí vai acontecer, vai ser o haja de Deus, certo? Só que a gente precisa entender como é que isso funciona. Eu vou falar isso na vida de Abraão, né? É interessante que esses dias a gente vai falar de portal. Abraão era um portal. Abraão era um homem, mas ele era um portal. Ele conectou, através dessa provocação, essa provocação entre natural e espiritual, gerou um portal, nasceu Abraão. Não Abraão que tinha nascido lá em Harã, né? E, aliás, em Ur, né? Mas o Abraão que já tinha saído de Ur, que teve um encontro com Deus, que teve encontro com anjos, que passou por pelejas, fora da parentela dele, fora da cultura dele, fora da religião dele, ele gerou essa tensão e aí ele foi transformado, o nome dele foi transformado e ele se transformou como pessoa. E aí ele pôde abençoar. O portal, quando eu falo de portal, é uma conexão. O portal, ele é uma conexão entre céu e terra. O portal tem a ver com a conexão de luz, de bênção, certo? Eu não vou entrar nesses detalhes, né? Tá certo? Mas quem já está há um tempo comigo sabe que existem poços, abismos e tal, mas quando eu falo de portal, eu estou falando de uma conexão de luz, de bênção entre céu e terra. Nesse caso, eu vou falar do portal chamado Abraão, uma pessoa. Ele se tornou um portal. É interessante, vocês lembram daquele filme da Liga da Justiça, que um ser de outro planeta quer ligar 4 caixas? Ele tem 4 caixas de poder e que, se elas se unirem, vai entrar uma luz sobrenatural e vai destruir toda a Terra. Pessoal, isso é um código judaico. Isso é um código judaico.
Esses caras estão por trás de um bocado de coisa, cara. Quem criou a Marvel, quem criou a DC foram judeus. E eles têm um conhecimento que está passando de pai para filho, ó, só no Egito. Foram 400 anos, ali passaram 5, 6 gerações, talvez mais, né? Umas 8 gerações. Então, de pai para filho, eles foram passando a medicina, a culinária, a cultura alimentar, a cultura de sono, a cultura de trabalho, a cultura da fala, a cultura mitológica, filosófica, a religião, o entendimento das coisas, tudo foi passado de pai para filho. Então, esses caras, Egito, né, enfim, essas culturas milenares, Japão, eles têm esse hábito de passar de pai para filho. E eles vão tendo um conhecimento acumulativo que é de milênios, que é de milhares de anos. Faz sentido para vocês, né? Então, o mundo, com essa cultura patriarcal, com essa cultura do pai trazendo o conhecimento para o filho e para a família, vai gerando um acúmulo de conhecimento por muito tempo. Quase todas as grandes invenções, se você for atrás, tem um judeu por trás. Esses caras estão em tudo, né? Mas vamos lá, teoricamente, quando você vai no literal, lá está escrito, né? Abraão, sai da tua terra. Sai da tua terra, a palavra em hebraico é ler lehá, tá certo? Sai do país que tu nasceu. Esse é o literal, tá? Não fique preocupado, eu entendi só o literal. Não tem problema nenhum, querido. Não tem problema nenhum a gente entender só o literal, tá certo? Entender o literal, só o que está ali escrito na letra, na palavra, é o suficiente para a sua vida cristã. É o suficiente para você ser salvo, para você salvar a sua casa e a sua família. Agora, para governar, não basta o literal. A hermenêutica hebraica, ela tem camadas de profundidade de conhecimento. A primeira é o literal, é o básico, é o primário, é suficiente para a vida cristã, tá certo? Vai levar você, olha, qualquer movimento que levar você para a palavra de Deus, a palavra, a Bíblia Sagrada, e levar você uma conexão através da palavra com Jesus, tá valendo. Não importa o nome da religião, mas tem que estar firmada na palavra de Deus e numa conexão verdadeira com Jesus, tá? Agora é o seguinte, tem pessoas que não se contentam com o literal. Tem pessoas que não se contentam com o raso, né? Elas têm uma curiosidade rara, têm uma fé, sei lá, você pode chamar de fome, uma sede, uma natureza de crescimento, uma mente expansiva, criativa, uma mente exploradora, pode ter uma genética de empreendedorismo, empreendedora, né? Ela não se aquieta. Não é suficiente para ela o literal. Ela quer mais. Olha, entenda o seguinte, a palavra de Deus diz que a gente sempre vai ter o rico e o pobre. Deus falou, Deus criou o rico e o pobre. O pobre sempre tereis convosco. Mas quem é que escolhe quem vai ser o rico e quem vai ser o pobre? Não é Deus. Não é Deus que escolhe. Vai já fazer conexão. A gente falou de portal, da vida de Abraão, uma bênção. Ele era um homem que se tornou um portal de conhecimento, de sair do raso. E agora eu estou falando de pobreza e riqueza, preste atenção. A diferença entre o pobre e o rico é a fome que eles têm. Certo? Assim, vários sistemas de governo aí já tentaram acabar com a pobreza, não deu certo. O comunismo só gerou mais pobreza. Agora, o capitalismo é a melhor forma? Não é, cara. Tem um bocado de falha, tem um bocado de problema, tem um bocado de coisa para corrigir. Mas dentro da ótica de Deus, Deus coloca a riqueza e a pobreza. Você escolhe o que você vai querer seguir. Você escolhe de qual lado você vai ficar. Você escolhe de qual lado você quer viver. Então, o capitalismo seria o mais próximo da ótica divina, que ele dá oportunidades para que as pessoas, de acordo com a sua fome, com a sua gana, com a sua intensidade, com a sua aplicação, possam alcançar a riqueza ou permanecer na pobreza. A mente e o coração, eles são propensos, a nossa mente e o nosso coração, eles são propensos, no caso da riqueza, para buscar, para escavar. A mente do ser humano, ela é investigativa. De todo mundo, não. Tem algumas mentes mais inquietas. Por exemplo, o cara que descobriu o ouro.
O ouro não era um negócio que estava lá visível. Algum doido pegou uma picareta e saiu escavando. Alguém estava construindo uma catedral, sei lá, saiu escavando, pá, esbarrou num negócio diferente, que tinha um brilho diferente, descobriu ouro. Descobriu pedras preciosas, saiu escavando mais, descobriu diamantes, saiu escavando mais, descobriu minérios. Poxa, isso é uma loucura. O cara estava ali buscando, escavando, escavando. O que é raro, o que é precioso, tem valor. E na maioria das vezes não está diante dos nossos olhos, não tem acesso fácil. Porque se tivesse acesso fácil, todo mundo teria e não daria valor. Você já comeu uma tâmara lá vinda direto de Israel? Eu tive a oportunidade de comer tâmaras que supostamente vieram de Israel lá no Mercado Central de São Paulo. É R$ 150, 100 gramas. Você pede uma tâmarazinha, ela já pega mais ou menos desse tamanho, ela pesa já uns 200 gramas. Ah, foi 300 pau numa fruta para você ter a experiência. Agora, se você vai comer lá em Israel, é US$ 1. É US$ 1. Porque lá os caras colhem com a mão. Mas aqui é raro. Aqui ela tem que chegar de avião. Aqui ela não chega de qualquer jeito. Então aqui exige uma busca maior. Lá eu pego com a mão. Então lá não tem tanto valor assim. Lá dá em todo canto. O homem pobre, ele se adapta ao comum, ele está conformado com o comum, tá tudo bem como tá. Se a minha vida estiver sossegada, tá ótimo. A minha mente não vai querer, ela não quer se expandir. Não me traga dor de cabeça, não me faça refletir, não me peça para pensar. Eu não quero sacrifício, eu não gosto, eu não suporto sacrifício. Eu quero ficar aqui na minha rede, ter um trabalhinho, uma renda, só para manter o meu cafofo, comendo uma cervejinha e um churrasquinho no final de semana, né? Vamos esperar aí se o governo vai dar isso ou não, né? Eu não quero correr atrás, meu querido, eu não quero trabalho, não, eu quero emprego. Eu não quero ter que escavar, eu não quero ter que me esforçar, eu não quero fazer faculdade, eu não quero procurar curso, eu não quero escavar a palavra de Deus. Eu tenho preguiça para ler a palavra de Deus. Essa é a mentalidade do pobre. Deus disse que nós íamos ter pobres sempre. E que nós íamos ter ricos também. Quem escolhe, meu querido, quem vai ser rico ou quem vai ser pobre, é a gente aqui, na nossa mente. A riqueza e a pobreza, antes de qualquer coisa, ela é uma realização mental. Lembra que eu falei de uma provocação aqui no meu interior, há uma provocação, essa provocação gera uma tensão com o mundo celestial, com as riquezas celestiais, e essa tensão entra em choque, aí materializa. Pô! Mas o cara aqui, que ele não quer entrar em tensão, ele não quer colocar a massa crítica dele para pensar, para sonhar, para almejar, para buscar, para escavar, ele vai ficar na pobreza, porque ele não gerou nenhuma tensão. Ei, próxima aula, eu vou falar para vocês que não depende de oração. Depende de conexão. Mas essa é a próxima aula, né? Mas vamos continuar aqui. Então, o homem pobre, o comum tá bom para ele. Agora, vamos lá. Se não tivesse rico, os pobres tudo ia morrer, cara. Porque o rico é usado por Deus para abençoar o pobre. Agora, se não tivesse o pobre, os ricos não iam conseguir produzir riqueza. Porque o rico, ele tem a ideia, ele tem a ideação, ele tem a mente, ele vai atrás, ele escava, ele descobre. Opa, descobriu uma mina de ouro. Aí ele contrata a mão de obra para ir lá escavar e tirar o ouro para ele. Ele contrata um laboratório para fazer teste. Ele contrata segurança, ele contrata infraestrutura, ele compra trator. Ele, com o movimento que ele gerou, que ele tensionou, ele tem as descobertas e organiza para que aquilo vire riqueza para ele. E para isso ele precisa do pobre. Um depende do outro. Eles estão em simbiose, eles precisam um do outro para sobreviver. A riqueza do rico vai abençoar, isso é uma chave. A riqueza do rico vai ser usada por Deus para abençoar. Olha a conexão com Abraão. Para que o pobre possa sobreviver. Porque Deus cuida do pobre através do rico que se curva para Deus. Eita! Nós estamos falando de Abraão. Nós estamos falando de Abraão já. Ok? O rico, ele não consegue produzir. Ele consegue ter a ideia e dar aceleração e juntar os meios e os recursos, as descobertas para poder produzir. Mas ele precisa da mão de obra do pobre. Então, o pobre abençoa o rico com a sua mão de obra.
Agora, a escolha não é de Deus, pessoal. Quem vai estar na posição do rico ou quem vai estar na posição do pobre não é uma escolha de Deus, é uma escolha nossa. Ah, tem várias coisas que influenciam. Tem a nossa mentalidade, a pessoa que nós somos, ela é influenciada, tá certo? Pela genética, pelo meio que a gente vive, pelo meio social, a educação que a gente teve, as experiências que a gente foi exposto. Então, as experiências que eu fui exposto vão me fazer ter mais coragem ou menos coragem de ousar. Eu lembro que durante muito tempo, devido a algumas percas financeiras que eu tive, que me maltrataram muito, eu fiquei com muito medo de empreender, de ousar, e eu comecei a me fechar cada vez mais, até relacionamentos eram difíceis. Eu não consigo imaginar, há 2 anos atrás, eu fazendo esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui com vocês. Se vocês olharem o meu Instagram, você vai ver que ele há 2 anos atrás era outra realidade, né? O que tem me feito estar nessa posição é entender esses mistérios e sair da minha terra. Pegou a chave? Sair da terra que me viu nascer. Sair da terra que me criou. Sair da terra que programou a minha mente. Pode mandar, amor, o link. Pode mandar, não tem problema não. Vocês podem mandar esse link para quem vocês quiserem, pessoal. Herbert, é bom demais, tá vendo? Herbert, eu tô com saudade de você, meu querido, das nossas conversas, viu? Sábado a gente vai estar lá junto, né? Pessoal, o Luciano também vai estar lá comigo sábado. Pode mandar o link para quem vocês quiserem, ainda dá tempo, tá? Depois eu corto esse pedacinho aqui. Mas tem algo, as ancestrais, as gerações anteriores, né? Elas nos influenciam também. Mas vamos pegar um lado positivo. Vamos supor que na minha geração anterior, uma pessoa, 4, 3 gerações anteriores, um parente meu do passado, que de repente o cara era crente, se conectou com o trono de Deus e começou a orar, começou a jejuar, começou a procurar, começou a conhecer a palavra, começou a ter chaves de sabedoria, ele começou a praticar essas chaves, tinha uma conexão com a eternidade. Ele não conseguiu viver o melhor de Deus, mas ele acessou chaves, ele acessou um mover espiritual que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, e de repente, na minha geração é levantado um justo. Na minha geração se levanta um justo. Sabe, Jesus, em determinado momento, ele estava chamando os discípulos, ele encontrou com André, irmão de Pedro, e disse assim: ei, tá aí um cara justo? Tá aí um cara justo, ele não é perfeito, eu não estou falando que ele é perfeito, mas o coração dele tem intenções boas. Ele não se inclina para o mal, seu coração se inclina sempre para o bem. Esse é o cara justo. Essa pessoa justa, dentro da visão bíblica, é o portal. Ele é um portal que conecta o céu e a terra para produzir justiça celestial na terra. Estão pegando essa chave? Estou falando de Abraão. A gente pode chamar isso de um portal de bênção. Abraão era abençoado e era abençoador, porque ele se tornou esse portal, essa conexão. Certo? Existem portais cósmicos, eu não vou entrar nesse campo, né? Mas existem pessoas que são portais de bênção, portais de verdades espirituais. Não tem só portal de luz, hein, pessoal? Tem poços, tem abismos, tá? Sabe aquela pessoa diferenciada que você olha e diz assim: pai, como é que esse cara nasceu virado para a lua? Como é que pode? É um cara diferenciado. Você percebe isso na humanidade hoje. Tem algumas figuras, algumas pessoas que se destacam de forma surpreendente. Assim, às vezes sai do nada e vem de uma história de condições de pobreza e se tornam fortunas, se tornam riquezas que influenciam a humanidade. Essas pessoas, elas rompem com algumas limitações, elas rompem com aquela roupagem que tentava aprisionar elas, e elas começam a fazer diferença na sociedade, influenciam a sociedade, impactam as gerações presentes e as gerações futuras. Moisés, pessoal, a gente às vezes esquece, mas o Moisésinho, legislador de Israel, que recebeu de Deus a lei, ele nasceu pobre. Não, Fabrício, ele foi criado no palácio. Não, querido, ele nasceu pobre, filho de uma escrava, de uma serva, e ia morrer. Aí a irmã dele colocou ele no cestinho, botou ele no rio, e ele caiu nos braços da faraó, né, da filha do faraó.
foi criado no berço da maior riqueza daquele momento. Olha, da nossa geração, vamos tentar contextualizar, vamos dar só um exemplo. Elon Musk. Esse cara, ele está influenciando a sociedade com o que ele consegue produzir de riqueza, com o que ele consegue produzir de inovação. Não tem como eu chegar e dizer assim, não, ele não está influenciando. Ele está influenciando, pessoal. Essa história de carro elétrico, não foi ele que inventou, mas ele pegou o negócio e botou para frente, ele fez acontecer. Né? Fora várias outras coisas que ele faz. Agora, o que acontece? O Elon Musk, através da sua vida empreendedora, ele precisa do programador, ele precisa do técnico, ele precisa do cara para varrer, ele precisa do mecânico, ele precisa da produção de aço, ele precisa dos minérios. Então, a fortuna que está sendo gerada através da vida dele está abençoando milhares e milhares de pessoas. Essa fortuna está abençoando, então ele é um canal de bênção? Aparentemente é, eu não sei de qual é a força que está movendo ele, eu não sei. Pode ser, pessoal, Deus usou Nabucodonosor na Babilônia. A palavra de Deus diz que Deus usou Nabucodonosor para proteger Israel. Israel foi escondida lá no cativeiro na Babilônia. Israel foi escondida de uma outra tribo que ia perseguir e ia matar eles. Depois, quando saiu, voltou lá e matou essa tribo. Mas precisava de um tempo de incubadora. Deus protegeu Israel também no Egito, certo? Então Deus usou esses governos, Deus usou a mente do faraó, usou a mente de Nabucodonosor, pode estar usando a mente do Elon Musk. Nós só vamos saber no futuro, porque pode ser uma influência demoníaca, pessoal. Nas regiões celestiais, existem as ações da luz e as ações das trevas. As ações das trevas também trazem prosperidade, mas com o propósito das trevas, de expandir as trevas. E as da luz trazem prosperidade para expandir o reino da luz, ok? Eu vou gastar o meu tempo aqui falando daquilo que é bom, lícito, perfeito e agradável, tá certo? Então, existe um desejo intrínseco na eternidade de tocar a terra. A eternidade, o Deus Todo-Poderoso, desde a criação de todas as coisas, ele deseja tocar a terra. Ele almeja tocar a terra. Só que ele precisa levantar pessoas que possam assumir o lugar desse portal. Para que, através dessa pessoa, as realidades celestiais provocadas por ações naturais passem através dessa pessoa e se materializem na Terra em forma de produção, de riqueza, de avanço, de conquista, de governo. O grande problema, pessoal, é que as pessoas que estão sendo levantadas na nossa geração não são as que deveriam ter sido levantadas, porque as que deveriam ter sido levantadas estão acomodadas na sua mentalidade de escassez e de pobreza. Estão cansadas para buscar uma conexão profunda e íntima com o eterno. Pessoal, essa semana teve 2 dias, domingo e segunda-feira, que eu não tirei aquele meu tempo, né? Das 4 da manhã, eu achei que, tá tudo bem, tá tudo em paz. Tô top aqui, ó, tô íntimo com o papai, tô recebendo revelação assim, parece que eu tô no tiroteio de revelação. Mano, mas não foi legal, a domingo não foi legal, a segunda não foi legal, sabe? Ontem eu tava cabisbaixo, pessoal, ontem eu tava assim, meu Deus, me arrastando, sabe? E aí eu entrei em crise à noite, fui buscar a Deus hoje de manhã, e Deus me mostrou algumas coisas que eu não estava andando da maneira correta. Não estou falando de pecado, pessoal, mas estou falando aqui, ó, de mentalidade. Que a minha mentalidade estava voltando a ser a mentalidade de Adão, de acreditar naquilo que eu vejo, em vez de acreditar naquilo que eu creio. A fé é pelo que você crê, não é pelo que você vê. Não é pelo que você vê. Amém? Faz barulho aí para mim, para eu saber que vocês estão acordados. Está fazendo sentido essa conversa? Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Vamos lá, pessoal. Tira o microfone agora, vamos continuar. Então, o grande problema é que as pessoas estão com preguiça. Todo o universo celestial, todo o reino celestial, ele precisa se alinhar
com o universo natural para que as ideias celestiais sejam materializadas na Terra através de seres humanos. É simples assim. A pergunta poderosa é: como eu me torno esse portal? Como é que eu me torno o condutor da bênção? Porque Abraão se tornou o condutor da bênção. Abraão se tornou o abençoado para ser abençoador. Até aqui todo mundo concorda, né? E aí é a lição de hoje. Ler-lerá. A resposta é essa. A partir da vida de Abraão. O que significa ler-lerá não é só sai da tua terra. O significado mais profundo, na camada mais profunda, é sai para entrar. Sai para entrar. E aí eu vou explicar isso, que agora a gente saiu do nível literal. A gente vai entrar agora numa alegoria, tá? Quando Deus falou para Abraão sair da terra dele, ele já tinha saído. Abraão não estava mais em Ur, ele já estava habitando em Harã. Agora ele precisava se livrar da terra que viu ele nascer, da origem dele, no sentido cultural, espiritual e filosófico. Ele já tinha 75 anos, pessoal, então ele tinha muita bagagem, tá certo? Ele tinha conhecimento, vivência, ele era estudioso, ele tinha uma cultura idólatra, cheia de deuses falsos, ele era astrólogo, então ele tinha cultuação e adoração a ídolos ligados aos astros. Muito parecido com a cultura romana, né? Ele era um astrólogo de formação. Ele tinha uma sede e uma fome de conhecimento do celestial, dos céus. Os céus era algo que fazia ele ficar curioso, ele queria aprender, ele queria ver. Amado, se você pode abrir a sua câmera, quem puder abrir a sua câmera, abra a câmera, por favor, que eu quero interagir com vocês um pouquinho, tá certo? Então ele começou a conhecer Deus através de uma conexão com os astros, com o Sol. O Sol despertou nele essa curiosidade de uma força maior. E aí, finalmente, lá na frente, quando ele abandonou a astrologia, quando ele abandonou a cultura dele, ele teve uma conexão com Yahvé, nosso Deus Criador. Ele era um observador dos céus, tá certo? Era faminto, observador, queria conhecer. Passava as noites observando os céus, era o melhor horário para orar. Ele fazia isso de noite, por isso que o judeu ele tem preferência de buscar a Deus à noite. Porque foi de noite que Abraão teve os encontros. Talvez por isso que Deus me acorda às 4 da manhã, ainda é de noite, céu limpinho, coisa mais linda, tudo escuro, né? Mas Deus também diz assim, sai da tua tenda, vem olhar aqui o céu. Deus sabia dessa conexão com Abraão, de Abraão com o céu. E usou essa conexão para poder falar e levar Abraão a níveis de meditação. E aí, um dos segredos que eu falei há pouco, não tem a ver com oração, tem a ver com conexão, é essa palavra meditar. Essa palavra meditar nós vamos aprofundar terça-feira que vem. Terça-feira que vem, se eu fosse você, eu desmarcava tudo para estar comigo terça-feira que vem. Transmitido diretamente de Jericoacoara, próxima terça. Concordava, Abraão estava entrando numa concordância de entendimento com Deus. Quando ele meditava, ele estava entrando em concordância com o pensamento de Deus. Quando você medita na palavra, você está se transformando na própria palavra. Eita Deus! Estou antecipando as coisas. Então ele acordava para buscar, para meditar, para olhar, para admirar, para se deixar ser cheio, para se deixar ser transformado, porque ele tinha que sair da onde ele tinha vindo. Aí Deus chega e afirma isso para ele, né, cara? Tu tá na religião errada. Sai de lá, sai dessa mentalidade, sai idolatria, sai da tua cultura, vem andar comigo. Agora, para andar comigo, você vai ter que abrir mão de tudo. Ei, não parece o Novo Testamento aqui que a gente tem que se tornar uma nova criatura? Deus estava tratando Abraão para tornar ele uma nova criatura e chega e diz: ler-lerá. Essa tua bagagem, esses teus conhecimentos, esses teus aprendizados, eles não vão te deixar evoluir na meditação suficiente para se tornar um comigo, porque elas atrapalham a tua mentalidade. O nosso conhecimento racional, aprendido pela carne,
ele nos impede de subir a montanha. A montanha que eu vou subir para encontrar com Deus. A montanha do conhecimento espiritual, a montanha da meditação na palavra, a ponto da palavra se tornar uma só comigo. Ei, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, um só, seremos um só. Nós seremos um só. Eita, ai, carabás. O nosso aprendizado da carne é o conhecimento da serpente, pessoal. Se eu não abrir mão desse conhecimento, se eu for tentar entrar no reino celestial pelo conhecimento racional, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir receber toda a revelação. Eu preciso de um novo berço, um novo nascimento em Deus. E deixar o peso da minha bagagem para trás e pegar o peso leve de Deus, do conhecimento de Deus. Aí eu vou subir a montanha do conhecimento de quem é Deus. Quando é com Deus, é leve. Abraão, você precisa se adequar para conseguir subir essa montanha. Tudo isso eu tirei do texto de Gênesis, capítulo 12. Mas em Hebreus, capítulo 11, eu quero ler aqui com vocês, que aqui está o principal segredo de Abraão. Hebreus 11, verso 2. E eu aconselho que você medite nisso profundamente. 11, 2. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Amém? Amém? Aí o que ele fala de Abraão aqui? Vamos lá, onde está Abraão aqui? Cadê? Pela fé, é o verso 8. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou pela terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava, olha a chave, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Não era uma cidade física. Entenda que esse texto começa falando de fé, no primeiro versículo, mas quando ele fala de Abraão, ele diz assim: Abraão perseguia uma cidade. No literal, era um lugar físico? Sim, era. Deus prometeu um lugar físico? Sim, prometeu. Existia esse lugar. Mas Abraão não estava perseguindo esse lugar. Abraão estava perseguindo a Jerusalém celestial. Saia. É como se você tivesse duas caixas, certo? A caixa de cima é a Jerusalém celestial. E a caixa de baixo é Abraão. E é o que ele precisa fazer é isso, ó, fazer força, agitar, puxar, tá, até essa Jerusalém celestial vir e encaixar com ele. Mas para ele encaixar, ele precisa sair dele e entrar pela Jerusalém celestial. E aí, quando ele faz esse movimento de sair de si mesmo, de sair da sua parentela, da sua terra, ele consegue entrar pelas portas celestiais e atrair o celestial para a terra. Ele entendia que a terra que ele buscava não dependia do esforço dele, do esforço físico, tá certo? Dependia do que ele conseguisse conquistar no espiritual. Aquilo que ele conquistasse no espiritual ia se materializar. Sua conexão com o eterno era o fator de sucesso. Quando ele conquistava a cidade de cima, ele automaticamente conquistava a cidade de baixo. Dependia da conquista de cima. Quando eu conquisto as coisas celestiais, o entendimento, a meditação, o avanço nas coisas celestiais, as coisas materiais acontecem. Pá! Elas materializam. Uau, que chave, hein, Ananda? Abraão entendia isso, porque ele se conectou com o eterno. Isso, ele não saiu da cidade dele, entenda esse entendimento, não. Isso foi produzido num processo de fome, de sede, de querer mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. As pessoas hoje estão com preguiça, pessoal. As pessoas estão com preguiça, cara. Teve gente que eu falei que a classe são 10 horas de conteúdo e a pessoa disse, vixe, não dá para mim, não.
Eita, vai dar um nó na minha cabeça. Dá, mas depois a gente desdá, né? Ai, ai. Ele perseguia a cidade de cima, pessoal. Ele não perseguia a de baixo. Porque a de baixo não era um problema para ele. Tanto é que quando faz a divisão com Ló, ele diz, Ló, vai para onde tu quiser, mas eu estou perseguindo algo maior, que vai ser refletido menor. Eu tenho essa conexão. Eu estou agitando dentro de mim. E isso está agitando no céu. E essa tensão vai trazer a Jerusalém para onde eu estiver. E aí não é a terra que vai me tocar, meu querido. Eu não preciso saber se tem água, se tem árvore. Para onde eu for, eu vou tocar a terra. Eu vou implantar o reino. Eu vou implantar a Jerusalém celestial. Ele perseguia a de cima, pessoal. Ele entendia que precisava crescer dentro dele mesmo, se livrando daquelas coisas todas que os atrapalhavam, né? E aí ele ia conseguir sair de si para fora de tudo que tinha influenciado ele, o seu conhecimento, o seu egoísmo, o seu eu, as suas mazelas, sei lá, as suas críticas, as suas loucuras, né? Ele saía daquilo para poder entrar dentro de si mesmo através de uma nova porta, a porta da Jerusalém Celestial. Então ele saía dele e entrava pela Jerusalém Celestial que descia sobre ele. Meu, isso é loucura. Mas acredite, é de Deus. Bota isso diante de Deus, irmão. Quando a gente medita, pessoal, a gente começa a trazer novas portas para dentro. Novas portas de vida, novo alimento, que vem da montanha espiritual, que vem da conexão espiritual. Quanto mais você se alimentar dessa montanha espiritual de conhecimento, eu não estou falando de leitura, eu estou falando de ler uma frase, ler, e deixar essa frase queimar em você. Hoje, pessoal, eu tirei um tempo lendo Cantares. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Só o primeiro verso, os primeiros 3 versos, até passei para um irmão que está aqui. Aliás, está aqui. Os primeiros 3 versos. Ai, aquilo foi ardendo dentro de mim, como é que a minha esposa tinha que me ver. O que que eu tinha que ser para minha esposa, para ela me desejar. Ai, meu Deus. Então já cheguei em casa com a mentalidade de árvore da vida. Tá lá. Capítulo 2, verso 3 ao 6. Ficou na minha mente. Então, quando eu começo a meditar, escavar, buscar, eu vou abrindo novas portas. Portas de conhecimento espiritual. Elas vão me gerando mais alimento espiritual. Vão fortalecendo, eles vão gerando dentro de mim uma montanha de crescimento que vai me impulsionando com o pico no céu. Vai gerando em mim a maturidade espiritual necessária para eu conseguir materializar, para eu conseguir ser um canal de bênção. É muito louco isso, a meditação. Não estou falando de meditação astral, de meditação Wicca, de meditação de horóscopo, de Zen, de Buda. Não estou falando disso não, cara. Essa turma toda que eu falei imita o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ei, não canse de meditar nessa palavra. Ei, Josué, olha essa palavra, guarda essa palavra que ela vai fazer você dar certo. É a palavra, cara. É meditação na palavra. Agora, o erro, pessoal, da maioria das pessoas, o erro é querer conquistar o mundo junto com Deus, mas olhando só para o material. Ficou só no literal, na primeira camada. Enquanto o que a gente precisa é, antes de mais nada, conquistar o espiritual, porque aí nós vamos ser conquistados pelo espiritual. Eu conquisto e sou conquistado. Aí eu consigo mover o espiritual na terra. E aí eu vou conquistar tudo que Deus tiver para eu conquistar na terra. E não vai ser duro, não vai ser pesado, vai ser leve. Vai ser leve. Para que Deus possa possuir a terra, ele precisa abrir portais. Eu quero ser um desses portais. Agora, se você não ganha o seu espaço celestial, se você não conquista, Deus não vai poder lhe dar nada no natural. Você precisa ter essa conquista por esforço. Toda vitória natural é precedida por uma vitória celestial. Essa frase é frase para o Instagram, tá? Toda vitória natural é precedida por uma vitória celestial. Aí você coloca lá, @mentor Fabrício Brandão, tá certo? Essa conquista, ela precisa de muita luta, busca, esforço, abrir mão, gastar tempo. E ela é interna. Eu estou conquistando o meu interno para o Senhor governar.
na meditação da palavra. Primeiro, pessoal, a gente tem que ser reconhecido nas regiões celestiais, nos ares. Aí, opa, ainda entrou uma pessoa aqui de... Opa, Leonardo, você precisa primeiro ser conhecido nas regiões celestiais. Primeiro, você precisa ser conhecido nas regiões celestiais através da sua luta, da sua oração, da sua meditação, principalmente da sua conexão com Deus. Essa conexão com Deus vai abrir os portais corretos de conhecimento e maturidade espiritual para você, acessando as riquezas. Nós já estamos enriquecidos de todas as riquezas celestiais. Como é que eu trago isso para a terra? Me tornando um portal de bênção como Abraão foi. Simples assim. Para só então liberar os efeitos celestiais na terra através da sua vida e da minha vida. Amém? Podem abrir os microfones, era só isso que eu tinha para falar hoje. Eu fui bem devagarzinho, espero ter sido mais didático, tá certo? Ficou gravado para poder assistir 300 mil vezes depois. Quem tiver dúvida... Ei, Fabrício. Eu sei que a gente, quanto mais conectado com Deus e com a palavra, a gente mais a gente, vamos dizer assim, fica imune, né, da influência do maligno na nossa vida, né? Rapaz, eu falei isso hoje com a Michelle, hoje de manhã. Eu falei isso hoje de manhã com a Michelle. Você quer que eu dê um exemplo que eu falei com ela? Quero. O que acontece, pessoal? O maligno, ele tá ali ao redor e ele vai tentar setar a gente de alguma coisa. Então, eu sempre tive, eu acredito que essa luta mental que eu tinha, ela começou a diluir de agosto para cá. Mais ou menos do começo de agosto para cá, ela começou a diluir. Qual era a luta mental? A dúvida constante. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai? Será que não vai? E isso. E aquela dúvida, aquele sobre quase tudo. Sobre o meu relacionamento com a Michelle, sobre a educação dos meus filhos, sobre a minha empresa, sobre sociedade, sobre a psicologia. Eu vivia uma dúvida. E aí eu tinha certezas, e aí vinha a dúvida. Então o Satanás, ele me atacava demais nisso. Demais. Mas, cara, hoje de manhã eu conversei com a Michelle. Michelle, é impressionante como eu tenho pouquíssimos momentos de dúvida. Hoje eu tenho, assim, antes era tudo. Tudo que eu ia fazer, eu disse, meu Deus, será? Meu Deus, será? Esse será me acompanhava, me afligia. Não tinha nenhum pensamento que eu tivesse convicção. Era tudo no talvez, no será, depende, eu tenho que ver, eu tenho que avaliar. E aí, até essa semana, você sabe que eu comentei com você, né, eu conversando com um apóstolo, e ele me falou assim, que eu tinha que deixar de ser religioso. Porque eu tenho planos para várias coisas. Então, vamos supor, Deus me falou para fazer de um jeito X. E aí eu tenho o plano Y. Porque se der errado, eu tenho o plano Y na minha mente. E aí esse apóstolo falou para mim, macho, deixa de ser religioso. Você não tem fé. Aí eu digo, como assim eu não tenho fé? Se você crê em Deus, você só tem o plano dele e não precisa de mais nada. Isso é convicção, a certeza daquilo que se espera. A convicção daquilo que eu não vejo. É a fé, acabei de ler com vocês. Você entende? Então, o porquê religioso? Porque eu leio, eu entendo, mas eu não consigo botar em prática. Eu não consigo ter. Quando eu falo, pai, semana que vem eu vou falar sobre isso com vocês. Quando você, essa palavra de fé, Hebreus 11:1, eu tenho que ler essa palavra e meditar nessa palavra tantas vezes quanto forem necessárias, até que ela seja uma só comigo. Se eu passar o resto da minha vida meditando só nessa passagem, não ler mais nada da Bíblia, mas conseguir alcançar a revelação profunda dessa palavra, eu vou ser bem-sucedido em absolutamente tudo que eu fizer. Porque eu vou entrar no nível de conexão e confiança com Deus, que nada vai ser impossível para mim. Fez sentido, Vinícius? Sim. Assim, também respondendo a isso. Pessoal, eu filtro muito as minhas amizades. Filtro muito mesmo as minhas amizades. Entenda uma coisa, ó, valorizem esse tempo aqui. Eu tô abrindo mão de estar com a minha família para estar com vocês. A minha família tá ali.
Assistindo sei lá o quê, né? Eu já repreender ali. Tá, não, estão na cama para dormir. Estão na cama para dormir. Brigam mais do que Então o que eu estou dormem. ouvindo sou eu mesmo, né? Tranquilo. Então não estão me assistindo, glória a Deus, né? Mas olha aqui, ó, a Michelle tá aí, ó. Tu acha que a Michelle não já ouviu essa palavra 300 vezes? Essa mulher é um anjo, rapaz, pelo amor de Deus. Ela anda com os anjos, é um anjo. Eu tenho que ter muita conversa com ela. Eu tenho que ter muito ajuste. Ela é uma mulher de muita fé. Mas eu preciso investir na vida dela, porque ela está aqui do meu lado mesmo. Se eu quiser avançar e ela segurar, meu querido, para ela me segurar, basta ela não cumprir o papel dela de esposa. Pronto, acabou-se. E aí eu não estou falando todas as áreas, né? Sexualmente, afetivamente, cuidando das crianças, da casa, perguntando se eu estou bem, enfim. Mas isso demorou anos para ela entender. Ela está aqui, ela sabe disso. Esse cuidado comigo não é natural da Michelle. Ela demorou, não é, Michelle? Demorou anos para entender. Eu tinha muitas travas, sabe? Eu tinha muitas. Sair da terra dela, ela precisava sair da terra dela. Foi pesado, mas deu certo. Pessoal, a Michelle vai concordar comigo. Nós estamos, esse ano, eu acredito que esse ano, meu amor, nós estamos vivendo uma lua de mel desde o primeiro dia do ano. E só tem melhorado, meu querido. Só tem melhorado. Por quê? Porque a nossa meditação na palavra, está cada vez mais intensa. Amém? Tá interessante essa pergunta da Nanda, né? A primeira, ela fez aí observações muito pertinentes, mas vamos lá. É linear? Não é, cara, porque a gente é carne. A gente precisa da graça. Deus é maravilhoso, ele deixou a graça à nossa disposição. Só que o que acontece? Até eu conversei sobre relacionamento hoje com um irmão aqui, e assim, a gente vai ter falhas? Vai, só que essas falhas vão se tornar cada vez mais raras. Do mesmo jeito que hoje eu entendo que a minha mente é cada vez menos setada. O inimigo continua aqui. Só que ele tem menos acesso, porque eu estou mais conectado. Quanto mais conectado, mais preenchido eu estou, mais blindado eu fico aqui, né? E a gente vai amadurecendo, né, nesse relacionamento. E também, aí tem outra coisa. Fabrício, eu tinha uma determinada estratégia que dava certo, mas agora essa estratégia não está mais funcionando. Pessoal, Josué, todas as cidades que ele pediu estratégia foram diferentes. E ele conquistou. As que ele não pediu estratégia, ele se deu mal. Todas. E, cara, Deus usa estratégias diferentes e loucas para várias situações. Aquele cara que ele cuspiu no chão e limpou o olho, o cara passou a ver, o cego passou a ver. Certo? Então, ele tinha assim, ele fez aquilo uma vez. Né? Então, existe uma criatividade. Por que existe essa criatividade? Para a gente ser levado a outros níveis de entendimento da glória e da sabedoria de Deus. Para a gente não se tornar um religioso. Vixe, eu rezei assim e deu certo. Então, agora eu vou fazer assim sempre que não é assim que funciona. Que aí, senão, as vãs repetições dariam certo. Nossas estratégias têm que mudar. A minha forma de atender no consultório, hoje eu fui atender uma pessoa em casa e eu fui pedindo uma conexão celestial diferente. Senhor, eu quero uma conexão diferente, eu quero uma conexão diferente. É uma pessoa que tem muitas limitações, por isso que eu atendi em casa, né? Eu tive que ir até a casa dele para atender, né? E aí eu percebi no ambiente essa conexão. E é impressionante, porque eu sempre tenho que estimular muito ele para falar. E hoje eu não precisei falar. Hoje eu sentei e ele pá, isso, aquilo, não sei o que. Eu digo, olha aí, a conexão celestial agindo aqui. E ele nem é crente ainda. Está no processo. Deixa o papai trabalhar. Né? Deixa o papai trabalhar. Né? Amém? Então, assim, eu preciso estar em conexão para ter novas visões, novas estratégias, novos procedimentos na minha casa. Aqui de vira e mexe,
ter um procedimento diferente com meus filhos, com a minha esposa, no consultório, enfim. Eu me provoco, certo? Para evitar esse espírito de religiosidade. Eu tenho uma tendência a repetir. Eu tenho uma tendência natural a procurar uma zona de conforto. Eu fiz assim, deu certo, então é só eu repetir. No reino celestial não é assim que funciona. Você não vai ver estratégias sendo repetidas. Isso é proposital. Isso é proposital de Deus para nos estimular a buscar constantemente, a não parar, a não virar água parada. Amém? Deixa eu dar uma palavrinha. Falou aí sobre conexão, né? É muito importante mesmo, sabe, Nanda? Eu tenho muito esses altos e baixos também. Estou bem mais linear do que já estive há um tempo atrás. Mas sempre que eu percebo que, tipo assim, a minha conexão está baixa, eu realmente busco em Deus, e não só em Deus, mas eu peço a Ele, Deus, me dá conexões poderosas, Pai, me mostra coisas novas, ó Deus. Eu bato muito nisso, comigo mesma, sabe? O tempo com Deus é inegociável. Eu preciso estar realmente sendo alimentada por Deus, senão a conexão ela baixa, sabe? E, por acaso, hoje eu conversei com uma pessoa sobre conexão lá na academia e a pessoa contou uma experiência que ele teve, né? Que foi muito poderosa. E foi algo diferente de mim, diferente do que eu tenho de intimidade com Deus, diferente de experiências que eu tenho com Deus. E na hora, realmente me vem assim, sempre na minha cabeça, na minha mente, assim, Deus, ele tem algo particular, ele tem preciosidade, ele tem pérolas. Agora, a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que realmente olhar para Deus e falar, Senhor, me mostra o que está faltando, me mostra o que eu preciso estar realmente alimentando dentro de mim. E a segunda coisa que eu busco é uma pessoa que me ajude nesse alimento, né? Uma pessoa que esteja conectada verdadeiramente com o Senhor. Uma pessoa que eu olho e digo assim, caramba, essa pessoa aí, só de olhar, eu já sinto a presença de Deus. Eu vejo que essa pessoa tem conhecimentos para dar, né? Tem conhecimentos que eu ainda não amadureci para conseguir conquistar, né? Para conseguir pegar. E uma dessas pessoas, vocês sabem, é o Fabrício. Normalmente a gente senta, a gente conversa, a gente alinha o pensamento, vê o que um e o outro está pensando, está projetando. E assim, e ter realmente uma conexão com Deus e ver na vida daquela pessoa, que aquela pessoa tem conhecimentos, é muito importante, sabe? Principalmente nesses momentos onde a gente está um pouco mais, vamos dizer, frio, né? Tá meio, eu tô meio sem estímulo. Aonde eu vou conseguir isso? E a gente está aqui para isso, a gente quer ver realmente vocês conectados com a raiz que é Jesus, é, é Deus, viu? Nesses momentos, gente, olha, é uma falha assim, muito grande, infelizmente, do ser humano. A gente tende a simplesmente ficar parado, mas, rapaz, sempre que eu começo a ficar parado, eu penso logo, rapaz, tem alguma coisa que está errada. Eu preciso estar crescendo. Se eu não estiver crescendo, tem alguma coisa errada. E eu preciso investigar. E eu Então, preciso me aprofundar. assim, são preciosidades que a gente tem aprendido.
eu e a Michelle, temos aprendido um com o outro, com outras pessoas. É importantíssima a conexão, pessoal. Por isso que eu estou me colocando à disposição de vocês. Não foi só o dia 28, não é só o dia 16. Eu espero que vocês estejam percebendo esse meu esforço, certo? Esse meu esforço de continuar transbordando, de continuar buscando muito, de continuar passando, organizando esses pensamentos e passando para vocês. Valorizem isso, certo? E aí a gente vai ter próxima terça-feira. Próxima terça só não vai acontecer se a conexão lá em Jeri não der certo, que eu vou estar lá, né? Mas eu acredito que vai correr tudo bem, a gente vai conseguir fazer de lá também, tá? Se por esse motivo não der certo, na outra terça a gente estará aqui. Convidem as pessoas, compartilhem o link, apresentem o meu Instagram. Eu sei que alguns de vocês têm feito isso, mas vamos compartilhar, pessoal, certo? Porque esse tipo de conhecimento, de profundidade, tem que ser espalhado. Ele tem que ser espalhado para a gente poder governar. Para a gente poder governar, eu tenho que ter a mente governamental. Amém? Irmã Silvana, você está por aí? Ô, Fabrício, estou aqui sim. Mulher que eu admiro demais, 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 demais. Frente de batalha, escudo protetor. Você pode orar pelas nossas vidas para a gente encerrar, por favor? Com todo prazer. E o sentimento é recíproco. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós como igreja nos reunimos aqui, Senhor, e colocamos as nossas vidas diante de Ti. Senhor, nos usa, nos faz ser vasos de honra, nos faz ser esse portal que o Senhor usa para trazer riquezas dos céus para a terra. Nos faz entender, Senhor, esses códigos, nos dá a revelação além do nosso entendimento, que é tão limitado, Senhor. Não nos deixa a gente voltar à mentalidade adâmica, não nos deixa retroceder, não nos deixa fraquejar, mas nos fortalece. Espírito Santo intercede por cada pessoa que está aqui nesse grupo, por cada um que o Senhor chamou no dia 28 e cada um que o Senhor levantou para estar presente no dia 16. Que essas pessoas sejam levantadas, ó Deus, por Ti, para que realmente façam diferença, Pai. Para que sejam empresários que trabalham pelo reino, para o reino. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti e pedimos, Senhor, conta conosco. Usa-nos, ó Deus. Dai-nos entendimento, Senhor, de uma forma que venha até nos surpreender, Pai. Faz além do que nós imaginamos. Glorifica o Teu nome através de nós. Nós Te adoramos pela vida do Fabrício e pedimos, continua usando ele. Usa de forma sobrenatural, não deixa ele fraquejar, não deixa ele voltar atrás, não deixa ele desistir, não deixa ele desanimar. Guarda ele, a esposa dele, os filhos dele debaixo das Tuas asas, ó Altíssimo. Eu Te peço de todo o meu coração, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Amém. e graças a Deus. Amém, graças. Quem concorda, diga amém. Quem concorda, diga amém. Amém, amém, amém. 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 Amém, amém. Amados, boa noite a todos. Se precisarem, eu mando o vídeo depois, tá certo? Vou subir aqui para o Google Drive. Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Tenham a mente de Cristo ativada na vida de vocês em todas as suas decisões. Boa noite para todos, em nome de Jesus. Encerrar aqui, tem que parar.